Fala guerreiros, fala guerreiras, Ludmila Lima aqui falando e a gente vai começar esse mês uma série especial aqui no meu canal do YouTube chamado A Trilha. E o que significa a trilha? Nessa série eu vou contar para vocês detalhadamente, basicamente eu vou abrir o livro da minha vida e vou contar para vocês todo o caminho que eu percorri nos últimos 4 anos. Nessa minha busca interna do despertar da consciência, do despertar espiritual, dessa busca de si mesmo, como eu costumo sempre falar, essa reconstrução interna, essa reconstrução de si mesmo. Então a trilha vai ser basicamente um conteúdo autobiográfico. O que eu passei, onde que eu me enfiei, como que foi todo esse deserto da alma, porque eu sempre falo muito no meu conteúdo, né, que a gente tem que olhar para dentro, que a gente tem que vencer a si mesmo, que a gente tem que promover essa reconstrução interna. E às vezes as pessoas perguntam: Ludmila, tá, mas como que eu faço isso? Ludmila, por onde que eu começo isso? Eu vou trazer as experiências da trilha, na verdade, um pouco de trás para frente. A gente vai começar dos últimos processos que eu tenho vivido e não linearmente eu vou trazendo outros processos também. Hoje eu quero falar com vocês sobre a ayahuasca. Bem, eu consagrei a ayahuasca em novembro do ano passado. Foi a primeira vez que eu tive contato com as medicinas da floresta. E para quem não conhece detalhadamente sobre as medicinas, eu vou gravar um vídeo depois detalhadamente explicando sobre. Aqui, na verdade, eu vou explicar a minha experiência, tá? O que eu passei, o que eu aprendi, como que foi. Então eu decidi fazer essa série para compartilhar com vocês todas as minhas vivências. Há mais ou menos 2 anos atrás, estudando pelo YouTube, eu comecei a pesquisar e caí num vídeo sobre o chá, a medicina sagrada, e comecei a me aprofundar. De cara, eu me identifiquei muito, porque eu sempre fui digamos assim, uma amante dessa cultura indígena. Isso sempre me atraiu de uma forma muito grande, só que eu nunca entendi o porquê. Na hora que eu vi aquilo, eu confesso que o nome xamanismo me deu um certo medo, porque nossas crenças, nossos paradigmas, o que a gente foi ensinado, tudo isso funciona como uma lente, né? Então veio aquela lente naquele momento e eu pensei, poxa, o que é isso, né? Xamanismo, esse nome para mim não soa muito bem, até porque eu sempre fui criada numa família tradicional, católica, onde sempre falavam pra gente assim, olha, horóscopo é pecado, não olha isso, não olha aquilo, mas eu brinco que eu sempre gostei de pecar bastante, porque quando falava que não podia, que não era bom, aí que eu ia mesmo. Sempre fui muito curiosa. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre o xamanismo, eu vi que existia uma medicina sagrada, um chá que expandia a consciência. Eu falei, opa, se esse chá expande... Falou em expandir a consciência, falou em inconsciente, porque a minha paixão é o inconsciente, sabe? Desde quando eu comecei esse estudo de mim mesma, eu fui percebendo que para mudar os meus padrões, para mudar os meus hábitos, comportamento, seja lá o que fosse, para me conectar com algo maior, eu tinha que primeiro entender sobre a minha engrenagem, sobre a minha mente consciente, sobre a minha mente subconsciente. E a gente acaba vendo muito conteúdo, estudando muita coisa, mas no fim das contas a gente não sabe nem por onde começar. Então, quando eu vi a proposta, falou que era uma forma da gente se conectar com a natureza, com o divino, com algo maior e a gente ter acesso ao nosso subconsciente. Falou nosso subconsciente, a anteninha fez tim! E aí, na época eu pesquisei sobre o chá, só que não encontrei ninguém, não encontrei assim próximo da minha casa, nenhum local. Não me senti assim... Eu vou confessar que eu senti um pouco de medo. Tipo, gente, como é que eu vou baixar num lugar desse, que eu nunca conheci ninguém? Eu acho que os lugares que tinha era bem distante mesmo. E aí eu falei assim, não é o momento. E aí eu deixei em off. Quando foi ano passado, a minha irmã comentou comigo que um amigo dela convidou ela para ir em um ritual, né, de expansão de consciência com a medicina sagrada. E aí eu falei, olha, eu senti no coração que é a hora de ir. Eu sou muito assim, eu sou muito papum. Eu senti a intuição, eu não penso muito, sabe? E na hora eu senti a intuição, falei, cara, chegou a hora de conhecer. E eu já vinha trabalhando há muito tempo, só que como todo mundo, gente, todos nós, eu brinco que a gente tem um coração que é igual aquela mulher, aquela velhinha do Titanic, né? Toda mulher tem um coração, toda mulher não, toda pessoa tem um coração que guarda muitos segredos, né? Que guarda muitas coisas. Todo mundo tem questões sobre si mesmo que às vezes não tem muita compreensão, principalmente quando a gente começa a cutucar, quando a gente começa ali a ficar vasculhando internamente, vão surgindo coisas, vão surgindo processos e muitas das vezes a gente até se perde no caminho, porque você entende uma coisa aqui, aí beleza, você resolveu, você limpa, você desce mais um pouco,
desce mais um pouco. A gente vai descendo níveis, sabe? Dentro do nosso inconsciente. E tem vezes que a gente não consegue por conta própria. Quando minha irmã falou disso, eu falei, é a hora, é agora. Intuitivamente eu já falei, é agora, chegou a vez. Eu falei, mana, será que tem como eu ir com o seu amigo pro ritual? Aí ela, acho que tem, tal. Aí passou o contato, eu preenchi uma ficha, né, chamada ficha de anamnese, se eu não me engano, o nome é esse. Ficha de anamnese é para ver se você tem condições psicológicas de passar pelo ritual. Aí preenchi, a ficha foi aprovada e tudo mais. Aí eu combinei tudinho com o amigo da minha irmã e fomos pro ritual. Primeiro, eu sou muito ligada a símbolos, eu tô sempre muito atenta aos símbolos, o que cada símbolo significa, o que cada símbolo pode passar. E aí o que eu percebi? Naquela hora eu já percebi o seguinte, olha a sincronicidade o ritual foi justamente no dia de finados, foi na véspera do dia de finados, se não me engano. Dia de finados foi dia 1º, não, dia de finados foi dia 2, isso, o ritual foi no dia 1º. Primeiro de tudo, eu tava super calma, eu tava muito tranquila. Eu, no modo geral, eu sou uma pessoa muito tranquila, tenho praticamente quase zero medo. Isso às vezes é muito ruim, nem sempre é bom, né, ser uma pessoa zero medo. Me considero uma pessoa muito corajosa, então eu tava bem tranquila, eu não tive medo, né. E na semana, eu lembro que eu ficava conversando com Deus, falava, Deus, por favor, eu quero aprender pelo amor. Eu repetia muito isso, eu quero aprender pelo amor. E eu não coloquei intenção nenhuma, porque eu pensei assim, eu acho que o melhor é eu saber o que eu preciso saber, né? Sim, as minhas próprias questões, eu prefiro deixar em aberto e receber o que eu tiver que receber. Beleza, fomos pro ritual, né? Você tem que levar um kit com sua coberta, seu travesseiro, roupa de frio, garrafinha de água e tudo mais. Beleza, chegamos lá, um lugar lindo. O instituto chama-se Nova Terra. Inclusive eu pedi autorização se eu poderia falar o nome do instituto, né? E as pessoas, os facilitadores falaram que sim. Então o Instituto Nova Terra fica em Sobradinho. Lá é como se fosse uma chácara, assim, com uma natureza maravilhosa, né? A gente chega lá, já se posiciona, pode ficar, tem a casa, né? Algumas pessoas ficam dentro da casa, outras pessoas ficam fora da casa. Como eu tava chegando de gata lá, né? Primeira vez eu falei, eu vou ficar lá dentro, não sei como funciona isso aqui. E aí chegando lá, guardei minhas coisas lá dentro. Eles costumam dar as instruções para as pessoas que são de primeira vez, dá a orientação de como funciona todo o ritual, né? Pra gente ficar bem tranquilo. Por falar em ritual, gente, eu queria deixar claro aqui o seguinte, a ayahuasca, ela, digamos, ela não é uma religião, né? Algumas religiões adotam ela em cerimônias, né, religiosas, como por exemplo o Santo Daime, que você talvez já tenha escutado falar. Eu lembro que eu sempre escutava falar nesse nome, Santo Daime, mas não sabia o que era, né? Santo Daime, tem a barquinha, tem a união do vegetal. Então essas, digamos, são religiões, né, que utilizam a ayahuasca nos seus rituais. Então tem um tipo de ritual diferenciado. Por quê? Como se você fosse... desculpa se eu estiver falando besteira, é só para exemplificar, tá bom? É como se você fosse para uma missa, né? Para um culto, e lá tivesse todos os ritos, cantos e tudo mais, o momento de fazer isso, de fazer aquilo, e durante o ritual você consagra a bebida. Mas o instituto que eu fui, Nova Terra, ele consagra a ayahuasca de uma forma livre, que eles chamam de espiritualidade livre. E isso já me cativou, porque, sabe, eu tenho lutado tanto para nunca estar me encaixando em nenhum rótulo, em nenhuma religião, em nenhum grupo, em nenhum dogma, que quando vem com dogma, eu confesso que às vezes eu fico um pé atrás, né? Mas aí o que acontece? Lá a prática deles é do xamanismo, né? E o xamanismo nada mais é do que uma filosofia, né? Uma filosofia de reconexão com o Criador através da natureza, dos animais de poder. Me identifiquei muito porque trata da doutrina do coração, da gente ser guiado pelo coração, da gente ser guiado pelo amor, o amor ser a nossa bússola. Então tudo isso já me encantou muito. E o instituto maravilhoso, né? Eles deram as instruções para as pessoas que eram de primeira vez. E aí por volta de umas 5h40 a gente tomou o chá, né? Vem um copinho, tem uma filinha, todo mundo em silêncio, intencionado, né, gente? Algo super organizado, assim. Eu me senti muito bem, me conectei muito com o instituto. E aí
as pessoas que são de primeira vez já tomam logo no início, né? E aí eu fui uma das primeiras, não, fui a primeira a tomar. E detalhe, no dia seguinte era feriado de finados. Aí eu falei, finados, morte, renascimento. O xamanismo tem muito isso, né? A cultura de você morrer e renascer em vida várias vezes. Morrendo sempre, lógico, para o seu velho eu, para sua velha consciência, para sua velha forma de ver o mundo e nascendo para uma nova forma de ver o mundo. Então, ok, tomei o chá, deitei, né? Tava bem tranquila, parecia assim que eu tinha ido dormir. O casal que me levou já tinha me botado terror e pânico, falando, olha, você vai ver o que é a peia, a peia, a peia. Eu, meu Deus do céu, o que é essa tal dessa peia, né? E falaram, você é a peia, a peia. É uma experiência assim que você nunca passou na sua vida e tudo mais. Tiro, porrada e bomba, foi mais ou menos isso. Só que eu tava tranquila, sabe? Eu tava confiante. Eu acho que nessas horas, não ser uma pessoa que tem medo contribui muito. Então eu fui muito tranquila. Deitei. Parecia que eu tava indo dormir, de tão tranquila que eu tava. Peguei minha coberta, meu dedão, virei de ladinho, fiquei em posição de casulo e fiquei. Aí eles começam e colocam as músicas. Eu não sabia que tinha música, gente. Nossa, com as músicas, vocês estão entendendo. Primeiro que as músicas me davam uma sensação assim de, cara, eu pertenço a esse grupo musical, sei lá. Eu canto essa música. A impressão que eu comecei a ter foi isso, porque eu sou muito ligada à música, né? Música, praticamente, a minha vida inteira tem trilha sonora. Inclusive eu vou deixar aqui nos comentários a trilha sonora do Guerreiro de Si, depois vocês seguem lá. Então, quando começaram aquelas músicas, as músicas xamânicas, músicas com tambor, barulho de passarinho, água, vento, gente, aquilo já conectou muito comigo, né? Eu já me senti em casa. E aí, a tal da força, que é aquele momento que a medicina chega para conversar com você, eles chamam de força, né? Então, quando veio chegando a força, eu fui sentindo ali no meu estômago um embrulho, uma coisa assim, só que eu ia respirando muito calma. E eu lembro que eu ficava repetindo muito. Eu quero aprender pelo amor, Deus, eu quero aprender pelo amor, Deus, eu quero aprender pelo amor, eu quero aprender pelo amor. Eu repetia isso. Repetia o Ponopono também, eu ficava repetindo, eu aceito, eu te amo, agradeço, eu aceito, eu te amo, agradeço, eu aceito, eu te amo, agradeço. Mas não como um pânico, e sim com plena confiança, aceitação de que eu só sairia dali com o que eu realmente precisava receber. Você começa a ficar muito sensível, o som fica muito alto, o cheiro fica muito alto, ou o cheiro fica muito forte, a sua sensibilidade, tudo isso aguça muito. A música, parecia que a música, eu era a música, não sei nem explicar, parecia que eu era a própria música, de tão alto e tão belo, tudo isso. E, gente, assim, eu sei que quem tá assistindo isso aqui, tem pessoas que já participaram e talvez vão falar assim, nossa, minha experiência foi completamente diferente. Cada experiência é única, né? Mas a minha primeira experiência, eu acho que a medicina foi tão benevolente comigo que eu tive uma expansão de puro amor, de puro amor. Eu senti, assim, uma comunhão tão grande comigo mesma, assim, um respeito, sabe? Um sentimento de unidade comigo mesma. E que, claro, não surgiu do nada, né? Eu venho nessa busca dessa conexão comigo mesma já há 4 anos. Então, eu tenho pra mim que a medicina chegou pra mim na hora certa, sabe? Porque ela foi uma cereja do bolo, né? Eu já estava construindo, eu já estava mexendo nesse bolo na minha vida, já estava mexendo nessa massa, já estava colocando os ingredientes, já tinha colocado para assar, já tinha colocado cobertura de chocolate e eu acho que ela veio como aquele granuladozinho, sabe? Eu já estava pronta para essa experiência, então isso para mim fez toda a diferença. A sensação que eu tinha real é que eu estava grávida de mim mesma, sabe? Era uma sensação muito única e eu ia sentindo o amor incondicional, o amor de Deus. Eu sentia que aquilo era Deus. Eu falava assim, caracas, gente, se esse amor é Deus, qual a diferença, assim, que medo eu teria de morrer, sabe? Isso potencializou mais ainda em mim o meu não medo da morte. Porque eu vi ali, meu Deus, se isso é estar morto, é muito melhor estar morto, né? Não que eu queira morrer, eu amo viver, mas eu consegui entender que aquilo ali era o meu lugar, o nosso lugar real. E eu lembro que eu ficava imaginando todas as pessoas que eu amo, minha família, meus parentes, meus amigos, e eu ficava imaginando meus amigos falando assim, ai, gente, por exemplo, pensava na minha irmã e falava, mana, sente isso, olha, mana, olha que maravilhoso, isso é o amor incondicional de Deus. Aí pensava na minha filha, imaginava minha filha, pensava na minha mãe, imaginava minha mãe, pensava no meu pai, imaginava meu pai. E
ia pensando nas pessoas que eu gostava e imaginando as pessoas sentindo aquilo, sabe? Porque era um sentimento muito, muito único. E a maioria das pessoas, quando eu estudei, falava assim que você se sentia em outra dimensão, né? Que você ia para outra dimensão, mas em momento nenhum, mesmo com os olhos fechados, eu não fui para outra dimensão, eu não estive em outro lugar, não. A minha experiência foi totalmente vibracional, assim, eu me senti em outra frequência de vibração, mas quando eu abri o olho assim para dar uma espiadinha para ver se eu tava lá mesmo, estava tudo, tudo, só que o meu coração estava em outro lugar, vibrava em outra frequência. E aí foram vindo várias sincronicidades, como por exemplo, eu coloquei o meu... Sincronicidade, gente, são coincidências significativas. Quando você começa nesse processo do despertar, você vai começando a perceber que, como você está mais atento, você está mais no momento presente, vão acontecendo algumas coincidências significativas que você, opa, aquilo ali é uma resposta. Na verdade, o seu inconsciente atraiu aquela sincronicidade para confirmar algo interno seu. Então, teve um momento que eu virei pro lado, eu tava molinha, assim, bem molinha, não conseguia muito me mexer, mas era gostoso aquela sensação de não se mexer, sabe? Eu tava bem molinha, e aí eu só consegui virar a cabecinha pro lado. Quando eu virei a cabecinha pro lado, tava o meu moletom do guerreiro de si, e tem o símbolo, né, o escudo, que é a representação da nossa... O escudo para mim é o simbolismo do quê? Da nossa comunhão, do nosso equilíbrio entre a nossa força feminina, masculina, entre o nosso aspecto luz e sombra. Por isso que ele é preto, branco, preto, branco. Então, na hora que eu olhei pro escudo, ele tava bem evidente, assim, sabe? O moletom é gigante e tem um escudo bem pequenininho. Aí o escudo tava bem aqui assim, pra mim, sabe? Naquela hora já foi uma sincronicidade, porque confirmou pra mim o meu chamado, né? Que é realmente essa filosofia do guerreiro de si. Mas mais do que a filosofia, eu viver essa filosofia, né? Então, na hora que eu olhei, foi muito legal. Outra sincronicidade também, alguém veio na hora, assim, colocou uma vela do meu lado, bem na hora que eu tava pensando algo sobre acender, sobre luz, aí vieram colocar uma vela. Aí eu ficava olhando pra vela, parecia que a vela conversava comigo e... Teve hora que foi uma formiguinha subindo, assim, essa formiguinha subia na vela e caía, subia na vela e caía, subia... Gente, e tudo, quando você tá conectado ali na hora, eu falando aqui pra vocês agora, vai parecer que eu sou louca, mas cada pessoa sabe o que significa em cada simbolismo que acontece ali na hora. Então, aquela formiguinha subindo, caindo, descendo, já tinha um significado ali, entendeu? Na hora, eu tava, na minha conversa interna, muito falando sobre isso, sobre a gente... persistir, muitas vezes a gente sobe, vai cair, aí a formiguinha vai e aparece. É mais ou menos essas coisas, sabe? A gente tem que estar bem atento pra gente ir entendendo os sinais. Uma coisa que marcou muito pra mim, eu acho que cada expansão que eu já fui, eu vou compartilhar todas com vocês, cada uma teve uma frase, como se fosse assim, um slogan, sabe? E essa pra mim, qual foi o slogan dessa? O sentir não mente. Gente, o sentir não mente. Na hora, é como se eu tivesse assim, eu conseguia sentir quem era a Ludmilla e eu conseguia sentir quem era a minha mente, assim. É como se a minha mente estivesse ali tagarelando e eu fosse a consciência que observava de cima, sabe? A minha mente viajando na maionese e quem eu era realmente, que era a observadora. Então, naquela hora, eu conseguia ir percebendo o movimento da minha mente o tempo todo, querendo se distrair, querendo questionar as coisas, querendo entender, e o meu coração querendo sentir tudo aquilo, aquele sentimento, aquele amor incondicional, aquela comunhão comigo, comunhão com Deus. E aí veio essa frase pra mim: o sentir não mente. E ela tem duplo sentido, né? Tipo, o sentir não mente, né? Tipo, não conta mentira. E o sentir não mente, ou seja, o sentir não é a mente. Então isso me marcou muito, foi como se ali tivesse consolidado, calibrado o meu coração. Eu sempre fui muito guiada pelo meu coração, pela minha intuição, mas ali eu consegui, eu era guiada pelo coração na fé, na confiança, no que eu acreditava. Lá não, eu tive a prova, entendeu? Eu senti tudo aquilo, eu senti o que era ser movida pelo coração, a ser guiada pelo coração. Então na hora veio essa frase, o sentir não mente. Inclusive eu pretendo tatuar essa frase um dia, porque foi o primeiro grande ensinamento, sabe, que eu tive na expansão. Nessa primeira expansão eu não passei mal, tá? Eu não passei mal, eu não vomitei, eu não quis ir ao banheiro, eu fiquei o tempo todo quietinha, em posição fetal,
Claro, eu internamente, o meu sistema deveria estar em pânico, né? Tipo assim, não, não, não vamos sair daqui não, vamos ficar aqui e tal. Mas eu fui me acalmando, sabe? Eu ia conversando comigo, cara, tá tudo bem. Se eu sentir necessidade de ir no banheiro, eu vou. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas eu não levantei nem nada. A hora passou assim, a hora passou muito rápido. Quando eu vi, já estava na hora de ir embora. Então, a minha primeira expansão foi totalmente o sentimento de pertencer a algo maior, aquela certeza absoluta, embora eu sempre tenha tido intuitivamente pela fé, eu sempre tive a certeza que Deus existe, mas lá foi uma confirmação assim muito forte. É tipo assim, cara, como é que alguém pode não acreditar em Deus? É porque talvez essa pessoa ainda não teve uma oportunidade como essa, né, de ir para um ritual de expansão de consciência. Então, a minha primeira experiência foi maravilhosa. E isso foi muito bom, porque me deu aquela força de continuar. Porque tudo que eu vim fazendo na minha vida nesses últimos anos, eu sei que tem uma continuidade. Muitas das vezes a gente acha que a gente tem um problema, tipo assim, eu tenho um problema, sei lá, eu tive um trauma na minha infância. Aí você acha que você vai lá, acessa aquele trauma no seu inconsciente, pronto, acabou. Não! Gente, o nosso inconsciente, ele é um grande arquivo, então existem várias pastas, várias subpastas. Em cada pasta tem outra pasta, com outra pasta, com outra pasta. E cada vez que a gente vai se transformando, né, através de todas essas vivências, é como se a gente fosse assim, limpando um arquivo, uma pastinha aqui que influenciou em outra aqui. Então, eu sempre tive essa consciência que não é fácil mudar a mente, não é fácil vencer a mente, não é fácil domar a mente, não é fácil acessar o inconsciente. O inconsciente, ele é um manancial, ele é algo que tem vida própria, ele é algo muito poderoso, né? Conduz a nossa vida. Então, eu sempre tive esse sentimento. Então, assim, Deus foi tão maravilhoso que a minha primeira expansão foi magnífica. Foi, assim, inesquecível, realmente. O sentir não mente. Eu saí de lá com essa certeza. Falei, cara, se eu pudesse emprestar meus olhos, meu coração, para que todas as pessoas que eu amo sentissem o que eu senti ali, sabe? Lá eu tive mais certeza ainda de que eu tô no caminho certo, na minha própria jornada, né? Que é empreender para Deus, empreender para o Criador, empreender para a nova terra, para o novo mundo que está se criando. Isso, o meu coração, assim, queima por isso, né? Mas não foi fácil mudar todo o caminho, toda a rota da minha vida até chegar nesse momento. Mas, claro, é possível. E o mais importante é a gente ir seguindo o nosso coração, né? Quando eu estive lá, eu segui meu coração. Meu coração falou, vai para esse negócio para hoje. Sei lá como é que você vai, mas vai. Eu segui e fui. Esqueci de comentar. Durante o ritual, tem uma fogueira lá fora, que é linda. Nesse dia eu não fui na fogueira, né? Eu fiquei o tempo todo deitada. Mas muitas pessoas levantam, vão para a fogueira. E a fogueira ajuda muito no simbolismo. Porque, por exemplo, quando às vezes você levanta, você pode ir lá na fogueira e mentalizar, né, e colocar a intenção de que você está jogando fora, de que você está queimando, de repente, aquele seu problema, aquela sua situação, aquele seu trauma que você está colocando para fora. E o inconsciente, ele funciona através disso, né, de ritualizar as coisas, de romper com um ciclo antigo e entrando no novo. Então, eu percebi que o ritual ajuda muito nisso. A gente consegue reprogramar até muitas das... Eu não gosto muito dessa palavra reprogramar a mente. Eu não gosto dessa palavra reprogramação mental, porque diminui, sabe? Como se o inconsciente fosse bobinho, assim, que você chega lá e reprograma. E não funciona assim. Quando a gente começa a mergulhar profundo dentro da gente, a gente sabe que não funciona assim. O inconsciente é muito mais poderoso do que nós, do que a nossa mente, né? Tão pequenininha que, acha que só o que ela tá vendo é o certo. Então, gente, a minha primeira experiência foi essa. Foi uma experiência maravilhosa, não levei nenhuma peia, mas nas próximas experiências que eu vou compartilhar com vocês, aí vocês se preparem, porque eu levei muita peia. Eu acho até que a medicina foi bem malandra, viu? Ela me passou um melzinho na boca, tipo, deixa eu tratar essa garotinha aqui com mel, porque a listinha de coisa que a gente tem para resolver com ela é muito grande. E eu vou compartilhar com vocês nos próximos vídeos as minhas outras experiências e o porquê que eu quis dar continuidade, né,
de fato eu escolhi caminhar com a medicina esse ano, a caminhar com o xamanismo. Caminhar com o xamanismo, não preciso falar que eu agora sou do xamanismo, não, porque eu não gosto de rótulos, eu não gosto de ismos, eu acho que todo ismo cria um abismo, né? Porque toda vez que a gente se condiciona a um sistema de dogmas e regras, a mente adora isso, sabe por quê? Ela gosta de uma certeza, ela gosta de um 2 mais 2 é 4. Então a gente tem a tendência a se dogmatizar, sabe? A virar aquela pessoa chata que quer convencer os outros sobre o seu ponto de vista é o certo. Isso é normal, porque quando a mente ela se apega a alguma coisa, ela quer defender aquilo com unhas e dentes. Por que você acha que hoje o mundo está tão polarizado, né? Então, falou ismo, eu tô fora, né? Eu gosto de estar em todo tipo de união de pessoas, união de sabedorias, união de conhecimentos, união de mentes, união de pensadores que de alguma forma estão buscando o mesmo que eu busco, que é o quê? Uma conexão espiritual, uma vida mais consciente, uma vida com mais significado, com mais sentido, porque no fim das contas, na boa, a gente só quer ser feliz, a gente só quer amar, ser amado, ser feliz, rir para as paredes, é isso que a gente quer. Às vezes, muitas das vezes, quando a gente até fala assim, não, mas eu quero dinheiro, para que a gente quer dinheiro? Para ser feliz. Se a gente quer as coisas para ser feliz, por que eu não faço o caminho contrário? Eu primeiro vou buscar essa tal dessa felicidade, entender o que é ela e depois ter as coisas, né? Eu acho que no final das coisas, isso que é o buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então, acho que já falei demais. Nos próximos vídeos eu vou compartilhar com vocês os meus outros rituais e o que eu aprendi com cada um deles.